A graça e a paz de Cristo mais uma vez. Aqui quem fala é o pastor Edmário, novamente, na nossa série sobre os cânones de Dort, nossa leitura. E agora estamos falando do capítulo 3 e capítulo 4 dos cânones de Dort. E essa parte era relativa, às respostas aos erros heterodoxos, ou seja, aos erros ensinados por Jacó Armínio e principalmente os seus discípulos. Tá? Então a gente vai continuar nossa leitura. Se você gostar, é só clicar no gostei, compartilhar e se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal Pregador Fiel de Cristo, aqui no YouTube. Pregador Fiel de Cristo. Então vamos prosseguir a nossa leitura dos cânones de Dort, um documento de grande importância dentro da comunidade e teologia reformada. Vamos lá. Cânones de Dort, as respostas às falsas doutrinas dos discípulos de Jacó Armínio quanto à salvação, capítulos 3 e 4. Parte 2, rejeições de erros heterodoxos em relação à depravação total e à graça irresistível. Havendo explicado a doutrina ortodoxa, o sínodo rejeita os seguintes erros. Erro 1. É impróprio dizer que o pecado original em si é suficiente para condenar toda a raça humana ou merecer castigo temporal e eterno. Refutação. Isto contradiz o apóstolo que declara: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Romanos 5, versículo 12. E no verso 16 diz: o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. E em Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Erro 2. Os dons espirituais ou as boas qualidades e virtudes, tal como a bondade, santidade e justiça, não podiam estar na vontade do homem quando no princípio foi criado. Por isso também não podiam ter sido separados da sua própria vontade quando caiu. Refutação. Este erro é contrário à descrição da imagem de Deus que o apóstolo dá em Efésios capítulo 4, versículo 24, dizendo que ela consiste em justiça e santidade, que sem dúvida estão na vontade. Erro 3. Na morte espiritual, os dons espirituais não são separados da vontade do homem, porque a vontade como tal nunca tem sido corrompida, mas apenas atrapalhada pelo obscurecimento do entendimento e pela desordem das alterações, das afeições. Se estes obstáculos forem removidos, a vontade pode exercer seu livre poder inato. A vontade é por si mesma capaz de desejar e escolher ou não toda espécie de bem que lhe for apresentada. Refutação. Esta é uma novidade e um engano, e tende a exaltar os poderes da livre vontade, contrário ao que o profeta Jeremias declara no capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. E o apóstolo Paulo escreve: entre os quais os filhos da desobediência, também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Efésios 2, versículo 3. Erro 4. O homem não regenerado não é realmente ou totalmente morto em pecados ou privado de toda capacidade para fazer o bem. Ele ainda pode ter fome e sede de justiça e vida, e pode oferecer sacrifício de espírito contrito e quebrantado que agrada a Deus. Refutação. Estas afirmações são contrárias ao testemunho claro da Escritura. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Efésios 2:1, conforme versículo 5. E era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Gênesis 6, versículo 5, conforme 8, versículo 21. Além do mais, somente os regenerados e os bem-aventurados têm fome e sede da libertação da miséria e da vida e oferecem a Deus um sacrifício de espírito quebrantado.
Salmo 51, versículo 19 e Mateus 5, versículo 6. Erro 5. O homem degenerado e carnal pode usar bem a graça comum, o que é a luz natural, ou os dons ainda lhe deixados após a queda. Assim ele sozinho pode alcançar pouco a pouco e gradualmente uma graça maior, isto é, a graça evangélica ou salvadora, e até a salvação. Dessa forma, Deus, por seu lado, mostra-se pronto para revelar Cristo a todo homem, porque a todos ele administra suficiente e efetivamente os meios necessários para conhecer Cristo, para crer e se arrepender. Refutação. Tanto a experiência de todas as épocas como a Escritura testificam que isto não é verdade. Mostra sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Todas ignoram os seus preceitos. Salmo 147, versículos 19 e 20. O qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Atos capítulo 14, versículo 16. E Paulo e seus companheiros foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Atos 16, versículos 6 e 7. Erro 6. Na verdadeira conversão do homem, Deus não pode infundir novas qualidades, novos poderes ou dons na vontade humana. Portanto, a fé, que é o começo da conversão e que nos dá o nome de crente, não é uma qualidade ou um dom outorgados por Deus, mas apenas um ato do homem. Somente com respeito ao poder para alcançar a fé pode-se dizer que é um dom. Refutação. Este ensino contradiz a Sagrada Escritura, que declara que Deus infunde em nossos corações novas qualidades de fé, obediência e experiência de seu amor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Jeremias 31, versículo 33. E derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. E ainda, o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado conforme Romanos 5,5. O ensino arminiano também contraria a prática constante da igreja, que ora com o profeta, converte-me e serei convertido. Jeremias 31, versículo 18. Erro 7. Esta graça pela qual somos convertidos a Deus é apenas um apelo gentil, ou como alguns explicam, esta maneira de agir, que consiste em aconselhar, é a mais nobre maneira de converter o homem e está mais em harmonia com a natureza do homem. Não há razão por que tal graça persuasiva não seja suficiente para tornar espiritual o homem natural. Em verdade, Deus não produz o consentimento da vontade a não ser através deste tipo de apelo moral. O poder da operação divina só opera a ação de Satanás. Deus prometendo bens eternos e Satanás bens temporais. Refutação. Isso é pelagianismo, por completo, e contrário a toda escritura que conhece, além deste apelo moral, outra conversão muito mais poderosa e divina, a ação do Espírito Santo na conversão do homem. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentre vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Erro 8. Na regeneração do homem, Deus não usa os poderes de sua onipotência de tal maneira que ele dobra a vontade do homem à força infalivelmente, para a fé e conversão. Mesmo sendo realizadas todas as operações da graça que Deus pode usar para converter o homem, e mesmo que Deus tenha a intenção e a vontade de regenerá-lo, o homem ainda resistir a Deus e ao Santo Espírito. De fato, frequentemente resiste, chegando a impedir totalmente sua regeneração. Portanto, ser ou não ser regenerado permanece no poder do homem. Refutação. Isto é nada mais, nada menos que anular todo o poder da graça de Deus em nossa conversão e sujeitar a operação do Deus Todo-Poderoso à vontade do homem. É contrário ao que os apóstolos ensinam. Cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Efésios 1,19. E para que nosso Deus cumpra com poder todo propósito de bondade e obra de fé. Segundo a Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 11. E também, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e piedade.
Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Erro 9. Graça e livre vontade são as causas parciais que operam juntas no início da conversão. Pela ordem destas causas, a graça não precede a operação da vontade do homem. Deus não ajuda efetivamente a vontade do homem para a sua conversão, enquanto a própria vontade do homem não se move e decide se converter. Refutação. A Igreja Antiga há muito tempo já condenou esta doutrina dos pelagianos de acordo com a palavra do apóstolo. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Romanos 9,16. Também, pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7. E ainda, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Então aqui encerramos mais uma leitura. Que Deus abençoe grandemente a sua vida neste áudio, nessa leitura conjunta. E volto a dizer, se gostou, clique, gostei, né? Dê um joinha, né? Curta, compartilhe e, se não for inscrito, inscreva-se no canal Pregador Fiel de Cristo, que é basicamente um canal de teologia reformada. Deus abençoe mais uma vez a sua vida. Aqui se despede o pastor Edmário e na próxima estaremos abordando dentro dessa série Cânones de Dort o capítulo 5, referente à perseverança dos santos. Um grande abraço.